Você já teve uma experiência de aborto? Já. Foi horrível. Quando você fez esse aborto, você tinha quantos anos? 26 anos. Foi com um remédio que todo mundo usa, Tá. que é remédio para estômago, que chama... Por que nessa ocasião você resolveu que você não ia? Porque eu tinha uma menina e foi o mesmo caso que aconteceu com a Adriana. Eu também tinha me envolvido com um rapaz casado. E eu falei pra ele que eu estava grávida e ele falou que o problema é seu. Porque você sabe muito bem que eu era casada e eu resolvi fazer o aborto. Eu passei muito mal, senti muitas dores, entendeu? Só que eu fui logo para a maternidade. A primeira coisa que eu fiz, eu cheguei na maternidade e falei pro médico que eu tinha feito um aborto. Então ele já sabia quais eram os métodos que ele ia tomar. Ela não, ela chegou na maternidade e ela não falou que era aborto. Ela falou que ela tinha tomado um tombo. Então, quando ela falou que tinha tomado um tombo, ele foi, deu toque nela, viu que ela tinha perdido já o neném e fez uma coletagem. Se ela tivesse falado que fez um aborto, que ela tinha tomado a medicação na veia, eles já sabiam que meio tomar. Mas ela não, ela mentiu na maternidade. Agora, as mulheres que praticam hoje o aborto, como elas são vistas pela sociedade? São vistas como criminosas. E elas se sentem como criminosas? A grande maioria não se sente criminosa, mas tem muito medo. Tá desamparada pelo Estado, porque é crime. Ela tem muitas dificuldades de conversar com alguém, porque não sabe como vai ser julgada. E geralmente os homens correm, né? Julgar se você quer ter ou não ter um filho. Isso é óbvio que é uma coisa de uma liberdade individual. Você não pode ter o Estado, pessoas dizem, você vai ter que tirar, não vai ter que tirar. Eu acho que o Estado deveria te eximir-se disso e de favorecer isso como um problema de saúde, porque, pelo amor de Deus, parece-me que quando a gente entra nessa questão, entre a favor do aborto e contra o aborto, parece que as pessoas que são a favor do aborto querem matar criancinhas. Oba, tem mais um cara aqui pra gente abortar. Não é isso, não. Todo mundo odeia abortar. Eu namorei um monte de garotas e tive que entrar, graças a Deus, pelo menos eu fiquei do lado. E eu penso assim, imagina se eu tivesse tido uns 4, 5 filhos agora. O que eu ia fazer da minha vida? Minha vida ter mudado completamente, não tinha que ter conseguido nem ser baterista, nem nada, porque, tá vendo? Eu não ia mudar completamente. Você pensou e repensou quando você teve que viver isso? Foi muito duro. Como foi isso? Eu tive, foram 3 vezes que aconteceu, e todas as 3 vezes foram fruto de um drama pessoal muito forte, é duro, ninguém acha divertido uma coisa dessas. Agora, você pensa bem, se acontece, eu era virgem, aí a primeira transa que eu fiz, tanto eu como minha namorada, a gente engravidou, isso acontece toda hora. Uma pessoa que toma um anticoncepcional, usa preservativo, se por uma eventualidade isso falha, ela não tem o direito de escolha. Assim, a pessoa que faz isso, ela vai começar a pensar enquanto isso está, né, os 9 meses estão rolando. Aí daqui a pouco o que ela vai fazer? Na grande maioria vai se desesperar e vai ir num açougue qualquer aí pra... Então ela vai arriscar a vida dela pra tirar... Não, justamente, mas se fosse legalizado, não ia ter o açougue. Isso não ia ter. É difícil para a lei fazer algo flexível. Pode até tal ponto. Depois, essa lei não tem isso, ou é ou não é. Então eu prefiro ficar com não pode. Tem. Por quê? Porque se liberar já era, que nem a maconha. Vamos liberar. Então beleza, vai virar bagunça. Caso no Brasil fosse legalizado o aborto, o que aconteceria? Nas estatísticas, por exemplo, Inglaterra, os países que já liberaram há mais tempo, Espanha, aumentou o número de abortos ao longo dos anos 400%. Você vê numa linha ascendente. Isso quer dizer o quê? Quando alguns que são a favor da liberação dizem que o fato de liberar o aborto vai diminuir o número de gestações indesejadas, não acontece. O aborto é uma violência ao corpo. Nenhuma mulher vai querer praticar um aborto a cada semana. Que loucura é essa? Usar esse tipo de argumento. O aborto é praticado vulnerabilizando as mulheres exatamente porque o Estado sempre foi negligente em garantir os direitos das pessoas. Hoje a gente vive um problema de saúde pública. O número de mulheres que praticam aborto clandestinamente é enorme. Essas mulheres estão morrendo. Essas mulheres não podem ser criminalizadas, tratadas como criminosas simplesmente, porque é uma questão complexa social que envolve questão de pobreza, né, de classe.
de distribuição de renda, de falta de acesso à educação de qualidade, de informação. Então, a gente não pode tratar as coisas em termos religiosos, de proibição. Isso tem que ser encarado. Encarado como uma questão de saúde pública, encarado como uma questão de direito da mulher sobre o seu corpo. A gente não defende só a legalização do aborto, a gente defende a legalização do aborto, mas a gente defende um planejamento familiar. Né? A gente defende que a mulher tenha acesso a todos os métodos, mas acesso de verdade, não é só na lei escrito. É que aquela mulher que mora lá no subúrbio do Rio, de São Paulo, no interior de Pernambuco, da Paraíba, ela tem acesso a todos os métodos. O método que ela decidir para evitar filho. Que ela possa fazer sexo, sentir prazer, sem o medo de uma gravidez indesejada, porque não tem acesso aos métodos, ou porque não conhece os métodos. A política hoje trata do aborto. As pessoas religiosas muitas vezes são contra o aborto ou a favor do aborto, não importa. Quem é que acaba sendo prejudicado no fim dessa história? Quem fez o aborto? Igual no caso da Adriana. Qual foi o mal prejudicado? Foi o político? Não. Foi a Adriana, que veio a óbito, faleceu, deixou uma filha de 7, 8 anos. Então, o mais prejudicado é quem faz. São todas questões complexas, polêmicas e difíceis. Eu queria saber até que ponto o investimento na educação poderia resolver ou pelo menos ajudar. Eu acho que a educação tem um papel fundamental, sabe, no amadurecimento de nós como povo. A educação, no sentido de formar, antes de formar técnicos, de formar profissionais, formar cidadãos. Eu acho que a educação tem um papel central na consciência do ser humano de suas liberdades e dos limites delas. A lei nos reconhece como livres, pensantes e com vontade própria. Mas ao longo da história sempre existiu uma liberdade individual para ser conquistada. Talvez antes de seguir à risca o que está no papel ou adaptar as leis, é preciso mudar o jeito de pensar e agir na nossa sociedade para que todos conquistem, individualmente, a tão sonhada liberdade.